Olá, eu sou a professora Patrícia. Estamos aqui para mais um momento de interação e hoje nós vamos falar sobre figuras de linguagem. Figuras de linguagem, ela tem muito a ver com o uso da língua. Como assim? Observemos essa imagem. Ao olhar essa imagem e fazer a leitura dela, que frase nós poderíamos criar a partir dessa imagem? Acredito que você pensou o mesmo que eu. Nossa, ela fala pelos cotovelos. Na nossa língua, nós temos a possibilidade de usá-la criativamente, usando as palavras para além do seu significado literal. Então, quando eu digo, olha, ela fala pelos cotovelos, é claro que não é uma linguagem literal, como o desenho demonstra. Eu não estou querendo dizer que ela fala pelos cotovelos, mas que ela fala demais, que ela fala muito. E essa possibilidade criativa cria o que nós vamos conhecer hoje como figuras de linguagem, figuras que surgem a partir do uso criativo da língua. Por que isso acontece? Porque a língua não é fixa. Os significados não são estáticos e ela vai ganhando significação dentro do contexto no qual ela é utilizada. De modo que a língua ela varia em função da situação de uso, certo? Então vamos conceituar o que viria a ser a figura de linguagem. A figura de linguagem é uma forma de expressão em que as palavras são empregadas fora do seu sentido mais comum, ou em que as frases estão construídas de maneira não convencional. Quando eu digo, olha, ela fala pelos cotovelos, falar pelos cotovelos é um uso não convencional da língua, é um uso criativo e vai trazer um novo significado dentro do contexto, certo? Porque nós não vamos entender literalmente, fala pelos cotovelos, mas no contexto ganha um novo significado. E aí isso vão formando as imagens, criando novas possibilidades de uso da língua. As figuras de linguagem, ela vai ser construída a partir de uma estratégia baseada no efeito, no texto ou na fala. Como assim? Eu posso ter figuras de linguagem a partir do uso semântico, quando a minha estrutura vai ser modificada no sentido das palavras, quando as palavras ganham novos sentidos. Podem ocorrer no campo fonológico, que é quando essa figura surge a partir do emprego de palavras com o intuito de, por meio do som, produzir um determinado efeito. Ou ainda nós poderemos ter figuras que são oriundas da construção sintática, como assim? De maneira que a escrita da frase, a forma como ela é escrita, a forma como ela é construída, vai nos proporcionar o surgimento também de uma figura através do discurso. Então, as figuras de linguagem elas podem se dar no campo semântico, fonológico ou sintático. Aqui eu coloquei um quadro síntese ilustrativo dos tipos de figuras de linguagem, porque a partir desses efeitos, elas poderão ser classificadas em 4 tipos principais. Figura de construção ou sintaxe, que vai ser quando essa figura surge a partir da estrutura do discurso. Figuras de palavras ou tropos, que tem a ver com a significação das palavras. Figuras sonoras, que aí nós vamos tê-las a partir dos efeitos do som, como a literação, a assonância, a onomatopeia, e figuras de pensamento, que é quando eu tenho um uso expansivo do campo significativo das palavras. E aí, antes que vocês se assustem, nós não vamos estudar todas essas figuras de uma vez. Na verdade, elas são inúmeras. Existem várias figuras de linguagem. Aqui hoje nós listamos na parte 1 da nossa aula, nós vamos ver algumas delas, ok? Vamos começar aqui pela comparação. A comparação, ela é uma figura de linguagem, creio eu, que vocês vão conseguir identificar muito facilmente, porque nós usamos elas o tempo todo e também ela é bastante fácil de ser reconhecida. Quando eu digo assim, por exemplo, no exemplo que nós temos aqui, nós temos a seguinte frase. Você vai correr como Mercúrio, ficar bonito como Apolo, e o seu calcanhar vai dar de 10 no de Aquiles. Observe que a forma como você vai correr, que é uma propaganda desse tênis, né? Dá até vontade de comprar um tênis desse, né não, gente?
Você vai correr como o Mercúrio, ficar bonito como o Apolo, e o calcanhar ainda vai ser melhor do que o de Aquiles. É um tênis bom demais. Observem que diversos gêneros que nós vemos e temos contato no nosso dia a dia recorrem ao uso das figuras. Por quê? Porque como é uma linguagem criativa, é uma linguagem que vai tentar chamar a atenção do leitor pelo uso das palavras de maneira que foge ao seu uso literal. Então, quando ele diz assim, ó, você vai correr como Mercúrio, nós temos aqui uma comparação. Olha o elemento comparativo. Como? Vai correr como Mercúrio, ficar bonito como Apolo. E o seu calcanhar vai dar de 10 no do Aquiles. Quando eu tenho uma comparação, eu vou ter dois elementos de campos semânticos diferentes, mas no qual nós vamos encontrar algo em comum. Quando ele diz correr como Mercúrio, correr rápido, né? Então, esse como é um elemento comparativo. Nessa figura de linguagem, na comparação, o elemento comparativo aparece explicitamente. E o que quer dizer explicitamente? Vai estar escrito, você consegue identificar o elemento comparativo, tá certo? Ficar bonito como Apolo. E qual é o elemento que está sendo comparado aqui? A beleza. Você vai ter a beleza do Apolo, que é tido como um deus muito bonito. Então, o elemento comparativo aqui também está explícito. Então, na comparação, nós teremos duas palavras, duas estruturas que vão estar encontrando um ponto de intersecção, ou seja, algo em comum entre ambos. No caso aqui, a beleza e a velocidade como o Mercúrio corre. E a outra característica é que o elemento comparativo vai estar explícito, ou seja, vai estar escrito, você consegue identificá-lo. A nossa segunda figura de linguagem de hoje é a metáfora. A metáfora ela é uma espécie de comparação, só que ela é uma comparação implícita. Como assim? É uma comparação subjetiva, você não vai identificar na frase o elemento comparativo. Você vai perceber que algo está sendo usado para ser comparado, porém, ela é uma comparação subjetiva. Você vai subentender nas entrelinhas. Vejamos o exemplo. Quando eu digo o seguinte, esse moço é um gato. E aí nós vemos muito o uso dessa frase, a menina é uma gatinha, o rapaz é um gatinho. É muito comum esse tipo de construção. Observemos que nós estamos estabelecendo uma comparação implícita entre o gato e o moço. Sabemos que o gato ele é um mamífero, é um quadrúpede felino e que mia. E o moço, que é um ser humano, é um mamífero, bípede, humano e fala. Então, aqui nós podemos dizer que o ponto de intersecção vai ser aqui, ó. O gato é um animal tido como sensual, como belo, como maroto. Então, quando ele diz esse moço é um gato, o ponto em comum entre as palavras que são de campos semânticos diferentes, nós temos o animal e o ser humano, são campos semânticos diferentes. E o ponto em comum aqui vai ser essa beleza, essa sensualidade. Então, vai ser o significado em intersecção, ou seja, o significado que vai ser compartilhado por ambas as palavras. Observem o que mais, que eu não tenho o elemento comparativo aqui, ó. Esse moço é bonito como um gato. Não aparece o elemento comparativo. Eu tenho a frase direta, esse moço é um gato. Então, se você diz assim, não assisti aula, minha mãe vai ficar uma fera. Então, aqui também ocorre metáfora, ela vai ficar brava como uma fera. O elemento comparativo não aparece. Digamos que a metáfora ela vai ser um pouco mais complexa do que a comparação. Você precisa ter conhecimento do ponto em comum entre ambas as palavras. Vamos fazer uma comparação básica. Observemos. Nós temos de um lado da nossa coluna a comparação e do outro lado a metáfora. E aí nós vamos perceber bem direitinho a diferença entre ambas. Observe que na comparação sempre tem o elemento comparativo escrito na frase. Nadava feito um peixinho. Ó, feito estabelece nitidamente, claramente a comparação. Aquele jogador dribla como Pelé. O como está explícito. Meu coração parecia um
uma nuvem pesada. Eu tenho explicitamente aqui a palavra parecia. Já na metáfora, exige do leitor uma decifração do sentido. O leitor tem que fazer essa decifração a partir do contexto. Então, quando ele diz assim, ó, nadava feito um peixinho, eu tenho uma comparação. Mas se eu quiser transformar isso numa metáfora, eu vou ter, era um verdadeiro peixinho. Então, é uma comparação implícita. Aquele jogador dribla como Pelé, que é a comparação. Se eu transformasse em uma metáfora, aquele jogador é um monstro, ou seja, joga muito, assim como o Pelé jogava. Meu coração parecia uma nuvem pesada. Nuvem pesada, meu coração doía. E aqui nós temos uma metáfora. Observe que não aparece na metáfora o elemento comparativo, certo? Então, ela exige que o leitor decifre o sentido. Ela é mais complexa que a comparação. A nossa terceira figura de linguagem é a metonímia. E aí nós vamos vir um pouco mais para essa figura de linguagem, que sentido? A metonímia, ela vai ser, eu gosto de brincar que ela é parente da metáfora. A diferença é que ela vai fazer substituições para estabelecer a figura, o surgimento da figura. Quando diz assim, ó, Brasil vence a Colômbia por 3-0 e conquista a Copa Americana de Futebol Feminino. O que ocorre na metonímia? Eu faço substituições de elementos que têm uma relação. Quando eu digo Brasil vence Colômbia, eu estou substituindo as pessoas do time, as jogadoras do time do Brasil e as jogadoras do time da Colômbia, pelo país o qual elas representam, Brasil e Colômbia, certo? Então, a metonímia é uma figura de linguagem que ela vai consistir na substituição de uma palavra ou expressão com a qual mantém uma relação de proximidade. Então, o que ocorre na metonímia? Eu faço substituições, mas essas substituições elas vão ter proximidade com a palavra que foi substituída. Por exemplo, quando eu digo Brasil e Colômbia, para substituir os termos jogadoras da seleção do Brasil e jogadoras da seleção da Colômbia, eu estou fazendo uma substituição das pessoas que jogam pelo país que elas representam, mas tem uma relação de proximidade entre elas. Vejamos aqui outras metonímias. Essas metonímias elas podem se dar por substituições, como por exemplo, o autor pela obra. Ao invés de falar o nome da obra, falar o nome do autor. Adoro ler Maurício de Souza. Adoro ouvir Aviões do Forró. No caso, nós estamos lendo não Maurício de Souza, a pessoa, mas a obra do Maurício de Souza, ouvindo as músicas do Aviões do Forró e não a pessoa ou a banda Aviões do Forró. Então, houve aqui uma substituição. Outros exemplos, o macarrão estava ótimo, comi 2 pratos. Nós substituímos o contentor pelo conteúdo, né? Não foi o prato que você comeu, foi o que tinha no prato. Mãos hábeis tocavam harmoniosamente. Nós substituímos aí a parte pelo todo, porque não é só a mão, é a pessoa inteira, certo? O agricultor foi o mais beneficiado pelas novas leis. O singular substitui o plural. Não é só um agricultor, são todos os agricultores. Tirei xerox de meus documentos ontem. O nome do produto é substituído pela marca, né? Porque xerox na verdade é a marca, no caso foi fotocopiado. E assim ocorre com outras marcas, né? Tomei uma Coca e às vezes a Coca é de outra marca. Por exemplo, era uma Pepsi. E aí o refrigerante Coca se tornou tão comum que ele substitui o próprio produto. A construção da casa exigiu muito suor. Aqui houve uma substituição do efeito pela causa. A causa do suor é o quê? O trabalho. Então, a construção da casa exigiu o quê? Muito suor. O suor é o efeito desse trabalho. Então, nas metonímias, nós fazemos substituições. Aqui nós temos uma outra figura que é a sinestesia. E a sinestesia ela tem a ver com os sentidos. É uma figura de linguagem que recorre aos sentidos. Por exemplo, sua voz soava docemente pelo salão principal. Observe que a voz soava docemente. Eu dou características para a voz.
né? Suava, como essa voz é percebida, ela é ouvida, suava docemente. A visão fria da morte tomava conta de todos. A ideia de visão fria, eu dou uma característica para o sentido da visão. O cheiro doce da infância estava naquelas fotos. Aí tem a ver com o olfato, cheiro doce, uma característica para o olfato. Então, a sinestesia ela tem a ver com os sentidos, é uma figura de linguagem que relaciona as sensações percebidas pelos diferentes órgãos do sentido, né? Seu toque frio me deixou triste. Toque frio tem a ver com o toque, com o tato. Então, quando eu dou características que se relacionam aos sentidos, aos nossos sentidos, olfato, tato, paladar, audição, essa figura ela vai receber o nome de sinestesia. E a gradação? A gradação ela ocorre quando eu parto de algo amplo para chegar a algo mais específico, ou quando eu parto do mais específico para chegar ao mais amplo. Por exemplo, este aqui é um parágrafo que foi extraído de um artigo de opinião que defende a participação cidadã. E diz o seguinte: é nosso direito e dever acompanhar e participar de administração pública, conhecer cada projeto dos governos no país, no estado, no município, na cidade, na vida, no bairro e no entorno em que vivemos. Observe que essa expressão em destaque, ó, no país, no estado, no município, é uma gradação. Ela vai fazendo gradativamente apresentando esses elementos. Neste caso aqui está partindo do mais geral, no país, para o mais específico. Observe que vai descendo o nível, né? País, estado, município, cidade, vila, até chegar ao bairro. Então, aqui partiu do mais amplo para o mais específico. Então, a gradação ela é uma figura de linguagem que vai ser caracterizada por uma sequência de palavras que formam uma progressão descendente, quando vai do elemento maior para o menor, ou ascendente, quando ocorre o contrário, que é quando vai do elemento menor para o maior. A essa figura nós damos o nome de gradação. Então... Acabou o show, pessoal! Vamos, criança. Obrigado pela presença! Espero que tenham achado leve! Espero que tenham achado leve. E não esqueçam de exercitar o que nós estudamos aqui hoje nas atividades propostas no seu livro didático. Até breve!